O canal Lightworkers, Trabalhadores da Verdadeira Luz, tem como propósito ajudar a humanidade em seus processos de despertar e expansão da consciência. Temos mais de 1.700 vídeos abordando vários conteúdos e, com certeza, algum ressoará em seu coração. Convidamos você a conhecer nosso trabalho e a nos acompanhar, tornando-se inscrito ou membro, ajudando-nos a alcançar mais e mais pessoas que precisam sair de suas zonas de conforto e despertar para verdades que, embora possam parecer inconvenientes, possuem a capacidade de mudar vidas. Olá, boa noite pessoal, boa noite família, canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. O sistema que move sua engrenagem desde que o mundo é mundo tem um tripé que já mencionamos aqui, e um deles é muito delicado. Até que ponto o contato com os supostos deuses que aqui chegaram e trouxeram um novo nível de adoração e obediência ao planeta influenciou um destes tripés de forma específica. Antes de dar seguimento ao conteúdo de hoje, queremos informar que respeitamos todas as religiões e aqueles que professam sua fé através delas, dentro do processo de despertar ou fora. Cada um tem o seu tempo certo e processos são gradativos. Portanto, deixar uma velha crença para trás, além de ser doloroso e confuso, leva um tempo. Este é um trabalho de pesquisa e não foi realizado com a intenção de ofender ou desrespeitar ninguém, mas sim levar as pessoas a questionarem e pensarem nas informações que vamos passar. Acreditamos que tais seres nos visitam há milhares e milhares de anos. Michael Heiser é autor cristão, especialista em história antiga, línguas semíticas e hebraico. Porque ele não está mais entre nós, partiu em fevereiro deste ano. Entretanto, as suas pesquisas nos deixam muito a pensar e analisar. Não estamos aqui para dizer o que é certo ou errado, não é a nossa intenção. Também não estamos levando nada para o lado pessoal. Então, quem fizer isso, reveja o seu lado emocional e se equilibre. Não queremos criar mal-entendidos, mesmo porque antes de ser um assunto muito sério para vocês, é para nós que estamos compartilhando e publicando. O Dr. Heiser fez suas pesquisas sem entrar no mérito das traduções de Sitchin, que tem a sua reputação no meio ao qual se refere aos Anuna. Os sumérios vieram antes dos acadianos, dos assírios e babilônios, e gravaram a sua história em tábuas de argila, cuja interpretação conhecemos em apenas 1 a 2%, pois tudo remonta a 3/4 de 1 milhão de textos, incluindo informações de negociações de bens. As tabuletas nunca foram alteradas e estavam espalhadas por todo o Oriente Médio e podem haver mais por aí. Muitas foram destruídas propositalmente ou levadas para venda a colecionadores excêntricos e bilionários. Elas contam a história de deuses que desceram dos céus e que deuses não eram, tinham nomes diferentes e ajudaram no conhecimento de agricultura, astronomia, calendário, matemática, irrigação, entre outros. E esse conhecimento não chegou por acaso, bem sabemos disso. Algumas tabuletas falam a respeito da alimentação dos Anuna, que viviam em seus grandes templos e eram servidos com reverência e temor pelos humanos, que tornaram-se seus sacerdotes e sacerdotisas. Mostram como materiais eram entregues nos templos, alimentos que eram consumidos e pagos. Os Anuna não comiam carne antes do meio-dia. Não aceitavam nada que não fosse servido em taças ou bandejas de ouro. Quando acabavam de se servir, jogavam o objeto de volta para serem servidos novamente. Aí vemos já um ponto interessante de prepotência e arrogância,
um respeito que era unilateral, ou seja, dos servos aos senhores e não vice-versa. Depois de Sitchin, é claro, surgiram muitos especialistas no idioma sumeriano, tentando deixar suas pesquisas marcadas na história, mas sem sucesso. Toda tradução de livros antigos é passível de erros. Nenhuma está 100% correta. Vejam que usamos o termo correta, não errada. Uma ressalva aqui. Nenhum conteúdo do canal é obrigatório no nível de aceitação. Argumentar nossos vídeos, debater a respeito, é possível. Envie-nos um e-mail e conversaremos, podendo produzir um novo conteúdo que agregue mais conhecimento aos que aqui nos visitam, são inscritos ou membros. Mesmo que alguém não concorde, expor seu pensamento despejando-os nos comentários nos impede de conversar a respeito, porque não é o local mais apropriado. Portanto, a partir de hoje, comentários excessivamente longos serão copiados, registrados e logo depois deletados. Entrarão nos vídeos posteriores ou nos vídeos de sábado, onde poderemos ler e responder, estendendo o esclarecimento e o nosso posicionamento a todos. Continuando, já sabemos que antes do suposto berço da civilização humana na Suméria, houveram assentamentos dos Anuna que eram os Chitauri para os povos antigos da África. Uma coisa que sempre me chamou a atenção e eu não podia perguntar aos líderes na época era o seguinte: Abrão era caldeu, morava em Ur, uma das principais cidades-estado erguidas pelos Anuna, era um homem próspero. Seu pai, Terá, era sacerdote no templo de Nanar, deus da lua, e de Shitar, assim como seu avô, Naor, portanto, sumerianos. Dele veio o povo hebreu porque, um dia, ele ouviu uma voz mandando que saísse de sua terra e fosse para outra desconhecida, com todos os seus bens, parentes, e ele obedeceu. Não houve questionamentos em relação à obediência, mas o fato em si nos leva a pensar: uma voz? Abrão não se surpreendeu nem demonstrou dúvidas. Ele foi escolhido para dar origem a um povo separado por parte de um dos que faziam parte do panteão principal de 12 deuses, e obedeceu sem questionar, porque já estava acostumado por ter nascido e sido criado no ambiente das crenças dos seus avós, dos seus pais, que adoravam os Anuna nos templos, e isso é sempre repassado como um passo de fé. Mas se pararmos para pensar, ele não poderia ter dado um passo de fé se não tinha outra crença dentro de si, a não ser reverenciar os supostos deuses que mandavam e desmandavam nas principais cidades além de Ur, Nippur, Eridu e Uruk. Sitchin descreveu os Anuna como humanoides. Já outro pesquisador, Arthur Horn, afirmou que eram humanoides reptoides. Já o nosso conhecido David Icke acrescentou mais ingredientes. As linhagens Anuna podiam mudar de forma. Aqui mostramos a vocês duas transformações mostradas em uma série lançada na Flix. São dois humanoides que vivem na Terra entre a humanidade, são nefilins, e quando se descontrolam emocionalmente, seus olhos se modificam, ficam desta forma. A série Ragnarok envolve a mitologia nórdica, mas já explicamos aqui que os supostos deuses povoaram toda a Terra, sendo as mesmas entidades, apenas mudando seus nomes. Na série, humanos estão se lembrando que são deuses nórdicos e estão se preparando para defender o planeta dos nefilins. A mudança dos olhos não precisa de comentários, lembrando que algumas séries estão saindo com atraso e outras nem sairão por conta da greve dos roteiristas em Hollywood, e também já descobrimos que alguns roteiristas são mais que pessoas incrivelmente dotadas de criatividade. Mas
de 9 milhões de cópias dos livros de Sitchin foram vendidas em vários idiomas. Portanto, estava na agenda, estava na programação o conhecimento dos Anuna por parte da humanidade que hoje, em qualquer pesquisa que se faça, podemos encontrar matérias em profusão a respeito deles. Eles precisavam, em determinado momento da nossa história humana, inserir elementos que alterassem nossa forma de pensar e repensar nossas origens. Sitchin cumpriu seu papel, consciente ou inconscientemente, sem revelar o verdadeiro nome da espécie ou de onde realmente vieram. Pedimos por gentileza que não nos abandone agora. Ouça até o fim, não refute nossa pesquisa antes de conhecer o conteúdo completo. Seremos imensamente gratos por isso. Outro fato que muito me intrigava era, por ocasião da libertação do povo do Egito, após 400 anos de servidão, a instrução de, antes de saírem, irem de casa em casa e pedissem aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. Por que prata e ouro? Segundo, por que roupas? Porque, segundo a Bíblia, durante os 40 anos andando pelo deserto, um trajeto que seria curto até a Terra Prometida, mas foi de 40 anos, porque o povo foi castigado pela teimosia e pela falta de obediência, durante todo esse tempo, seus calçados e roupas não se desgastaram. Então, por que pedir roupas aos egípcios? Ainda seguindo a leitura que está no livro de Êxodo, seria uma forma de despojar e humilhar os egípcios? Estamos indo embora, mas vocês nos darão o que têm de mais precioso. E funcionou. O povo acabou, em um determinado momento no qual acreditaram que Moisés tinha morrido, fizeram um bezerro de ouro para adorar, porque eles precisavam disso, por causa do hábito fortíssimo de prestar culto a qualquer deus, em qualquer forma. Lembramos, então, que os clãs Anuna tinham como símbolo a serpente e o touro. O povo foi duramente castigado quando fizeram o bezerro de ouro. Quando caíam doentes, eram curados, quando uma haste com uma serpente era levantada no meio do arraial. Aquele que estivesse morrendo e olhasse para ela era curado instantaneamente. Foi a instrução dada a Moisés. Atenção, que estamos, como Sócrates, expondo pontos para você refletir, não para que aceite de primeira. E talvez, como Sócrates, sejamos condenados por tentar fazer você pensar. Não queremos forçar você a nada, nem a pensar do nosso jeito, nem a abandonar suas crenças. Isso acontecerá à medida que seu processo de despertar for adiante, se você quiser e permitir. Algo que também notamos e que se repetiu em nossa época foi o acobertamento de informações. Na época do rei Josias, todas as informações que eram escritas em pergaminhos se perderam por muito tempo, até que um sumo sacerdote descobriu um. Após a leitura deste único pergaminho, o rei Josias aboliu a adoração aos outros deuses, seus templos foram destruídos, entretanto ele manteve um templo e um sacrifício ao Deus dos hebreus, aquele que tirou Abrão da Suméria. Todos os outros pergaminhos foram reescritos por Jeremias, um profeta, que entregou o conteúdo aos conselheiros do rei Jeoaquim, filho de Josias. De que forma ele conseguiu essas informações que faltavam? Não pareciam boas, porque, não aceitando o conteúdo, o rei Jeoaquim jogou tudo no fogo e Jeremias reescreveu tudo de novo. Será que ele ouviu de alguém? Recebeu a informação por telepatia? Como ter aquele conteúdo como certeza de que eram os pergaminhos perdidos? Tudo foi escrito em tempo real, fielmente às cópias anteriores destruídas no fogo. Ele conseguiu se lembrar palavra por palavra. Finalizando este conteúdo e pedindo mais uma vez que reflitam e pensem por si,
uma última informação. O povo que saiu do Egito escolheu os nomes para os meses do ano seguindo as fases da lua. A cada lua nova, outro novo mês começava. Pegaremos apenas um exemplo aqui. Entre junho e julho seria o mês chamado de Tammuz, sendo este um deus sumeriano, em outras palavras, um Anuna. Tammuz era cultuado na Suméria como deus da fertilidade e como um pastor de ovelhas. Ele foi o grande amor de Star ou Inanna. Na Grécia, era conhecido por Adonis, no Egito, também por Horus, que estava ligado a Ísis, que era Astarte, que era Inanna, que era Star, a rainha do céu. Os pergaminhos escritos por Jeremias condenavam a adoração a outros deuses, pensamento que não foi aceito pelo filho de Josias, que não manteve o que seu pai tinha determinado antes. Ao que a humanidade não quer reconhecer como parte do nosso passado, ficou conhecido como mitologia, folclore, e a despeito do que possam interpretar com este conteúdo, pedimos só que reflitam. Estamos em transição planetária, e se aceitamos a ajuda de seres benevolentes que nunca vimos, se afirmamos a existência dos regressivos que nunca vimos, não é um absurdo pedir para refletir sobre tais assuntos apresentados. Caso você discorde de tudo, sem problemas. Só não deprecie quem não concordar com você nos comentários. Não cancelem quem pensa diferente e expressa isso com respeito. Faça pesquisas, procure imagens. Estamos buscando nossa verdadeira história como espécie humana. Estamos conectados com a fonte criadora, a quem não reverenciamos, não nos prostramos, fazemos parte dela, somos fractais do universo. A nossa intenção não é absolutamente desacreditar as pesquisas feitas por especialistas, longe disso. Nosso intuito é que tais informações sejam refletidas e, com o discernimento do eu superior, haja uma maior compreensão, no mínimo, uma pequena curiosidade para tentar ligar tais pontos. Se você desejar expressar sua própria versão a respeito, envie-nos um e-mail. Por favor, não deixe comentários enormes, pois, como afirmamos, eles serão copiados, registrados para esclarecimento posterior e serão deletados. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em tudo aquilo que você fizer, em todas as suas pesquisas e principalmente muita da verdadeira luz.